No ônibus lotado, o policial exigiu que a mulher negra desocupasse o banco. Ela mostrou o crachá. Ele arrancou da mão dela e jogou fora. 2 dias depois, descobriria que havia expulsado a vereadora eleita com mais votos da cidade. Se você já foi desrespeitado no transporte público, comenta aqui. Compartilhe esse vídeo. Essa história precisa ser ouvida. O plástico do documento bateu no chão sujo, com um estalo seco, que ecoou mais alto que o motor do veículo. Ninguém se mexeu. O ar dentro do coletivo estava viciado, misturado com o cheiro de suor velho e combustível queimado. Ela sentiu o rosto queimar, não pelo calor, mas pela vergonha alheia que tentava impor a ela. O policial estava de pé, com as pernas afastadas, dominando o corredor estreito como se fosse dono da rua. Ele usava o uniforme azul escuro que deveria transmitir segurança, mas ali transmitia apenas medo. A mão dele ainda estava estendida, vazia, como se esperasse que ela pegasse o crachá do chão. Ela não pegou. Olhou para ele nos olhos. Ele sorriu. Um sorriso torto, cheio de dentes amarelados e certeza. Achava que estava lidando com mais uma passageira comum, alguém que baixaria a cabeça, alguém que pediria desculpas. Ela respirou fundo. O peito subiu e desceu devagar. O silêncio ao redor era pesado, quase físico. Os outros passageiros olhavam para o chão, para as janelas, para qualquer lugar que não fosse aquele conflito. O ônibus fez uma curva brusca e ela precisou segurar no banco da frente para não cair. O policial não ofereceu ajuda. Apenas cruzou os braços. Esperava uma reação. Queria medo. Queria submissão. Ela se abaixou lentamente. Os joelhos doeram um pouco. A saia roçou no piso grudento. Pegou o crachá com a ponta dos dedos. O plástico estava quente. Guardou no bolso sem limpar a sujeira. Levantou-se. Continuou olhando para ele. Ele riu alto. Disse que ela havia aprendido a lição. Disse que ninguém mandava nele dentro daquele ônibus. A voz dele era grossa, arrastada, cheia de autoridade falsa. Ela não respondeu. Sabia que palavras naquele momento seriam usadas contra ela. O ônibus parou no próximo ponto. As portas se abriram com um guincho hidráulico. O calor da rua entrou como uma onda. Algumas pessoas desceram apressadas, fugindo da tensão. Ela permaneceu de pé. O policial também. Ele não desceu. Queria ver até onde ela aguentava. Queria ver se ela choraria. Ela não chorou. Sentiu uma lágrima quente no canto do olho, mas não deixou cair. Engoliu o choro junto com a raiva. O motor do ônibus acelerou novamente. O veículo tombou para o lado na saída da parada. Ela segurou o corrimão com força. Os nós dos dedos ficaram brancos. O policial se aproximou mais um passo. O cinto de couro rangeu. O coldre da arma estava ali, a centímetros do rosto dela. Era uma ameaça silenciosa. Era um lembrete de quem tinha o poder real naquela situação. Ela desviou o olhar pela primeira vez. Olhou para o vidro da janela. Seu reflexo estava distorcido. Parecia menor do que era. O sistema fazia ela se sentir pequena. Mas ela sabia quem era. Sabia o que representava. Sabia quantas pessoas confiavam nela. O policial sussurrou algo que ela não ouviu direito. Parecia um insulto sobre sua cor. Parecia um insulto sobre sua origem. O sangue dela gelou nas veias. Não era apenas desrespeito. Era ódio. Era racismo estrutural vestido de farda. Ela apertou o crachá no bolso. O plástico cortou a palma da mão. A dor física ajudou a manter o foco. Não podia reagir agora. Não podia dar motivo para mais violência. Precisava chegar em casa. Precisava pensar. Precisava planejar. O ônibus balançou novamente. Ela perdeu o equilíbrio por um segundo.
O policial riu de novo. Achou que ela era fraca. Achou que ela era incapaz. Não sabia que estava diante de uma leoa ferida. Não sabia que tinha acabado de declarar guerra. O trajeto parecia não ter fim. Cada quilômetro era uma eternidade. Cada parada era um teste de resistência. Ela contava os pontos mentalmente. Faltavam poucos. O policial finalmente se moveu em direção à porta. Achava que tinha vencido. Achava que tinha imposto ordem. Desceu sem olhar para trás. Ela ficou sozinha no fundo do ônibus. O motorista não disse nada. Ninguém disse nada. O silêncio era cúmplice. Ela olhou para o banco vazio onde estava sentada antes. Alguém ocupou imediatamente. A vida seguia. A injustiça seguia. Ela segurou o corrimão com as duas mãos. Fechou os olhos por um instante. Visualizou o rosto dele. Visualizou o número da viatura estacionada na esquina. Visualizou o distintivo brilhando no peito dele. Guardou tudo na memória. Cada detalhe era uma munição. Cada segundo era uma prova. O ônibus chegou ao ponto final. Ela desceu lentamente. As pernas estavam tremendo. Não de medo, de adrenalina contida. O ar da rua era melhor que o de dentro, mas a sensação de sufoco permanecia. Olhou para o lado. A viatura estava lá, azul e branca, suja de poeira. O policial entrava no veículo, conversava com o motorista. Riam de algo. Provavelmente riam dela. Ela não se aproximou, não fez cena, apenas observou. Anotou o número na mente. Caminhou para casa. O sol estava alto, queimava a nuca. Ela não acelerou o passo, manteve o ritmo. Dignidade não corre, dignidade caminha. Chegou na porta do prédio, olhou para cima. As janelas pareciam olhos julgadores. Entrou no hall. O porteiro a cumprimentou. Ela não respondeu. Subiu no elevador. O espelho refletia seu cansaço. A maquiagem estava intacta, mas os olhos estavam diferentes. Havia uma tempestade ali. O elevador parou no andar dela. Caminhou pelo corredor. A chave entrou na fechadura. Girou uma vez. Girou duas vezes. Girou 3 vezes. Trancou. Encostou a testa na porta fria. Finalmente estava segura. Finalmente podia respirar. Mas a raiva não tinha ido embora. Tinha apenas se instalado, como um hóspede permanente, como um motor ligado. Ela se afastou da porta, caminhou até a sala. O apartamento estava silencioso. Nada estava fora do lugar. Tudo estava perfeito. Demasiadamente perfeito. Sentou no sofá. Não acendeu a luz. Olhou para as mãos. Estavam limpas, mas se sentiam sujas. Lavou o rosto na pia da cozinha. A água estava gelada. Acordou os sentidos. Olhou no espelho do banheiro. Viu a mulher que o mundo via. Viu a vereadora. Viu a líder. Mas também viu a mulher negra que o policial viu. A sobreposição das imagens doía. Não era apenas um incidente, era um sintoma. Era a prova de que o sistema não havia como igual. Mesmo com o cargo, mesmo com os votos, mesmo com o poder. O crachá estava no bolso da saia. Tirou o documento. Olhou para a foto. Sorriso oficial. Fundo azul. Parecia outra pessoa. Aquela pessoa não seria humilhada. Aquela pessoa teria segurança. Mas ela estava ali, sozinha, com o crachá amassado. Ligou para o chefe de gabinete. A voz saiu firme. Pediu para cancelar a agenda. Disse que não estaria disponível. Disse que precisava de 2 dias. O chefe perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim. Mentiu. Desligou o telefone. Ficou olhando para o aparelho. A tela escureceu. O reflexo do rosto apareceu no vidro preto. Parecia distante. Parecia estranha. Levantou-se. Caminhou até o quarto. Abriu o guarda-roupa. Tirou uma roupa confortável.
Trocou a saia por uma calça. Tirou o salto. Sentiu o chão sob os pés descalços. Era real. Era concreto. Sentou na cama. Olhou para o pulso. Havia uma marca vermelha. Onde ele a de segurado. Onde ele a de puxado. Passou o dedo sobre a marca. A pele estava quente. A memória do toque era violenta. Lembrou do som do crachá no chão. Lembrou do riso dele. Lembrou do silêncio dos passageiros. A vergonha não era dela. Sabia disso racionalmente, mas o corpo sentia como se fosse. O sistema foi desenhado para isso, para fazer a vítima se culpar, para fazer a vítima se encolher. Ela não se encolheria, não desta vez. Levantou-se novamente, caminhou até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. As luzes começavam a acender. O trânsito formava um rio de luzes vermelhas e brancas. Ali embaixo, ninguém sabia o que tinha acontecido. Ali embaixo, a vida seguia. Mas ali em cima, algo tinha mudado. Algo tinha quebrado. O contrato social estava rompido. Ela não era mais apenas uma servidora pública. Era uma vítima. Era uma testemunha. Era uma acusadora. O telefone tocou novamente. Era a assessora jurídica. Perguntou se havia algum problema. Ela disse que haveria um problema grande. Disse para levantar um histórico. Disse para buscar tudo. Sobre abuso de autoridade. Sobre racistas institucionais. Sobre aquele bairro específico. A assessora ficou em silêncio do outro lado. Percebeu a gravidade na voz. Disse que começaria imediatamente. Desligaram. Ela ficou sozinha novamente. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio ativo. Um silêncio de preparação. Caminhou até a cozinha. Abriu a geladeira. Pegou uma garrafa de água. Bebeu um gole longo. A água desceu gelada. Acalmou a garganta seca. Olhou para a mesa. Havia pilhas de processos legislativos, projetos de lei, emendas, tudo sobre segurança pública, tudo sobre direitos humanos. A ironia era um gosto amargo na boca. Lutava por leis que não a protegiam. Lutava por regras que não eram cumpridas. O café na xícara estava frio. Não bebeu. Empurrou a xícara para o lado. O líquido escuro manou a mesa de madeira. Não limpou. Deixou a mancha. Era um lembrete. Era uma marca. Como a marca no pulso. Como a marca na alma. Olhou para o relógio na parede. Os ponteiros se moviam lentamente. O tempo parecia distorcido. Cada minuto era uma hora. Cada hora era um dia. Precisava esperar. Precisava ter certeza. Não podia agir por impulso. O impulso era o que ele esperava. O impulso era o que o condenaria se ela errasse. Precisava ser fria. Precisava ser calculista. Precisava ser implacável. Caminhou até a sala novamente. Sentou no sofá. Acendeu a televisão. O volume estava baixo. As notícias falavam de economia. Falavam de obras. Não falavam de pessoas. Não falavam de dor. Mudou de canal. Outro programa. Outro apresentador sorridente. Nada sobre o ônibus. Nada sobre o policial. Ninguém sabia ainda. Ela era a única que sabia. E ele sabia. E os passageiros sabiam. Mas o mundo não sabia. Isso era uma vantagem. O elemento surpresa era uma arma. Ela desligou a televisão. O quarto ficou escuro. Apenas a luz da rua entrava pela fresta da cortina. Deitou no sofá. Fechou os olhos. Não dormiu. Apenas descansou o corpo. A mente trabalhava. Planos se formavam. Estratégias se desenhavam. Mapas mentais de poder. Quem precisava ser chamado? Quem precisava ser avisado? Quem precisava ser destruído? Não era vingança pessoal.
Era justiça sistêmica, era limpeza, era reforma. O policial achou que tinha humilhado uma mulher. Não sabia que tinha acordado uma instituição. Não sabia que tinha desafiado o voto popular. Não sabia que tinha assinado sua própria sentença. Ela abriu os olhos no escuro. O teto estava invisível. Mas ela via o futuro, via a queda, via o arrependimento, via o medo nos olhos dele. O mesmo medo que ela sentiu no ônibus, o mesmo medo que ele impôs. A lei do retorno, a justiça poética. Levantou-se novamente. A noite estava começando. O dia tinha sido longo, mas a noite seria mais longa. Caminhou até o escritório, acendeu a luminária da mesa. A luz amarela iluminou os papéis. Pegou uma caneta, abriu um caderno novo, escreveu a data, escreveu o horário, escreveu o número da viatura, escreveu o nome dele, ou o que achava que era. Escreveu cada detalhe do uniforme, cada palavra dita, cada gesto feito. O caderno era a prova. O caderno era a memória. O caderno era o início do fim dele. Fechou o caderno, guardou na gaveta, trancou a gaveta, guardou a chave no bolso, olhou para o relógio novamente. Faltava pouco para meia-noite. O dia seguinte seria o começo da caça. O dia seguinte seria o início da queda. Ela sorriu no escuro. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de guerra. Era um sorriso de quem sabe que vai vencer. Apagou a luz do escritório. Caminhou para o quarto. Deitou na cama. Olhou para o teto. O sono não vinha. A adrenalina mantinha os olhos abertos. Ouviu o som da cidade lá fora. Sirenes distantes, carros passando. Vida seguindo. Ela fez parte daquela vida, mas agora era diferente. Agora era uma guardiã. Agora era uma justiceira. Dentro da lei, dentro das regras, mas com a fúria de quem foi ferida. Fechou os olhos finalmente. O cansaço venceu a raiva. Dormiu. Sonhou com o ônibus. Sonhou com o crachá voando. Acordou antes do alarme. O sol ainda não tinha nascido. O céu estava cinza. Levantou-se. O corpo doía, mas a mente estava clara. Ligou o chuveiro. A água quente caiu sobre os ombros. Lavou a noite. Lavou o medo. Vestiu-se com cuidado. Escolheu uma roupa sóbria. Escolheu uma postura firme. Olhou no espelho. A mulher que olhava de volta estava pronta. Não era a vítima. Era a vereadora. Era a líder. Era a força. Pegou as chaves do carro, saiu do apartamento, trancou a porta. 3 voltas. Desceu o elevador. O porteiro a viu, cumprimentou com respeito. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Saiu do prédio. O ar da manhã estava fresco. Entrou no carro. Ligou o motor. O ronco era suave. Colocou o cinto. Olhou para o retrovisor. Ajeitou o cabelo. Respirou fundo. O dia começou. A guerra começou. E ela não perderia. Não podia perder. Tinha muita gente observando. Tinha muita gente esperando. Tinha uma cidade para salvar. De homens como ele. De sistemas como aquele. Pisou no acelerador. O carro saiu da vaga. Seguiu para o trabalho. Seguiu para a luta. O policial não sabia o que viria, mas logo saberia. Muito em breve. O destino estava traçado. E ele estava no caminho. Uma passageira sentada 2 fileiras atrás tinha o celular escondido entre as dobras da bolsa. Ela filmou tudo sem ser percebida. As mãos tremiam tanto que a imagem ficou instável, mas o áudio estava limpo. O som do plástico batendo no chão estava nítido.
O riso do policial estava cristalizado naquela gravação. Ela desceu no próximo ponto com o coração acelerado. Sabia que tinha algo importante nas mãos. Não era apenas um vídeo, era uma prova. Chegou em casa e enviou o arquivo para um grupo de mães da periferia no aplicativo de mensagens. O grupo tinha 50 mulheres, todas mães de meninos negros, todas conhecedoras da dor. O silêncio durou 5 minutos. Então, as mensagens começaram a pipocar, uma pergunta depois da outra. Quem era aquele homem? Onde era aquilo? O que podiam fazer? Uma delas tinha um primo que trabalhava em um jornal local. Ela encaminhou o vídeo para ele. O jornalista recebeu o arquivo tarde da noite. Estava sozinho na redação vazia. A luz da tela iluminava seu rosto cansado. Ele deu play no vídeo. Assistiu uma vez. Assistiu 2 vezes. Algo no rosto da mulher lhe parecia familiar. Não era apenas uma passageira comum. Havia uma postura naquelas costas retas. Havia uma dignidade naquele queixo erguido. Ele começou a buscar em arquivos antigos de fotos. Procurou por mulheres negras em eventos públicos. Procurou por discursos na Câmara Municipal. Encontrou uma foto de uma posse. O rosto era o mesmo. O cabelo era diferente. A roupa era diferente. Mas os olhos eram idênticos. Ele sentou-se direito na cadeira. O coração começou a bater mais forte. Se aquela mulher era quem ele pensava que era, então aquilo não era apenas abuso de autoridade. Era um crime político. Era um ataque à democracia. Ele pegou o telefone e ligou para um contato na assessoria da Câmara. Perguntou discretamente sobre a agenda da vereadora. Disseram que ela estava ausente há 2 dias. Isso confirmava a suspeita. Ela estava se recuperando. Ela estava planejando. O jornalista sabia que tinha uma bomba nas mãos. Publicar agora seria prematuro. Precisava de mais confirmações. Precisava proteger a fonte. Precisava proteger a vítima. Ele salvou o vídeo em 3 lugares diferentes. Criptografou os arquivos. Enviou uma cópia para um advogado de confiança. Depois, apagou o histórico do navegador. Olhou para a janela escura do escritório. A cidade dormia lá fora. Mas uma tempestade estava se formando. Ele sabia que aquele vídeo podia mudar tudo. Ou podia destruir tudo se fosse mal usado. Precisava de timing. Precisava de estratégia. Precisava do momento certo. O jornalista não era apenas um repórter, era um ativista disfarçado. Ele sabia o poder da informação, sabia como as palavras podiam derrubar governos. E agora tinha a prova de um microgoverno sendo derrubado por um homem fardado. Ele se levantou e caminhou até a máquina de café. O líquido preto encheu a xícara. O cheiro era forte e amargo, como a verdade. Ele bebeu um gole quente. Sentiu o calor descer pela garganta. Acordou os sentidos. Voltou para a mesa. Abriu um novo documento no computador. Começou a escrever sem citar nomes. Começou a descrever os fatos. Descreveu o ônibus. Descreveu o uniforme. Descreveu o gesto. Não acusou ninguém diretamente. Ainda não. Fez perguntas. Questionou o protocolo. Questionou o treinamento. Questionou a supervisão. O texto era uma armadilha. Quem se sentisse culpado iria se entregar. Quem se sentisse seguro iria ignorar. Ele leu o texto 3 vezes. Cortou adjetivos. Deixou apenas os verbos. A ação era o que importava. A verdade nua e crua. Salvou o rascunho. Agendou a publicação para a manhã seguinte. Horário de pico. Quando todos estariam lendo as notícias no trabalho. Quando todos estariam nos ônibus. A ironia não passou despercebida por ele. O crime aconteceu no transporte. A denúncia seria lida no transporte. O ciclo se fechava. A justiça se aproximava em silêncio, como um predador paciente.
Ele desligou o computador, pegou o casaco, saiu da redação. O ar da noite estava frio. Ele apertou o passo. Sentia que estava sendo observado. Paranoia de quem carrega segredos. Olhou para trás. A rua estava vazia. Apenas um gato cruzou a calçada. Respirou aliviado. Entrou no carro. Trancou as portas. Ligou o motor. Saiu devagar, sem chamar atenção. Chegou em casa e verificou as fechaduras. Tudo estava normal. Mas a sensação de perigo permanecia. Ele sabia que policiais corruptos tinham amigos. Tinha redes de proteção. Tinha ouvidos nas paredes. Precisava ter cuidado. Precisava ser fantasma. Até o momento do impacto. Deitou na cama. Olhou para o teto. O sono não vinha. A mente girava em torno do vídeo, da mulher, do policial, do sistema. Quantos outros vídeos existiam? Quantas outras mulheres tinham sido humilhadas? Quantos outros crachás tinham sido jogados no chão? Aquilo era a ponta do iceberg. Ele tinha a chance de mostrar o que estava embaixo da água. A responsabilidade era pesada, mas ele não recuaria. Fechou os olhos. Dormiu poucas horas. Acordou com o sol. Ligou a televisão. A notícia ainda não tinha saído. Era o momento de calma antes do furacão. Ele tomou um banho rápido. Vestiu uma roupa discreta. Saiu para o trabalho. Chegou na redação antes de todos. Ligou o computador. Abriu o sistema de publicação. O dedo pairou sobre o botão de enviar. Suou frio. Hesitou por um segundo. Clicou. A matéria foi para o ar. O link foi gerado. Começou a compartilhar nas redes sociais. Esperou. Os primeiros comentários chegaram em minutos. Indignação, perguntas, compartilhamentos. O vídeo começou a circular de novo, mas agora com contexto, agora com perguntas certas. A vereadora ainda não sabia, o policial ainda não sabia, mas o mundo estava começando a saber. A bola de neve tinha sido empurrada. Agora só restava esperar ela crescer e cair sobre quem merecia. O jornalista sorriu, um sorriso sem alegria, um sorriso de dever cumprido. Voltou a digitar. Havia mais histórias para contar. Havia mais injustiças para expor. Aquele era apenas o começo. A primeira peça do dominó tinha caído. As outras seguiriam em sequência. Ele só precisava garantir que nenhuma fosse retirada do caminho. A verdade era frágil. Precisava ser protegida, até se tornar forte o suficiente para se defender sozinha. E estava se tornando forte. A cada compartilhamento, a cada comentário, a cada compartilhamento, a voz do povo começava a se levantar, e era um rugido. Ela sentou à mesa da cozinha com uma pilha de processos legislativos na frente. O sol da manhã entrava pela janela e iluminava a poeira no ar. Os papéis estavam organizados por cor e prioridade. Projetos de lei sobre segurança pública estavam no topo. Emendas sobre direitos humanos estavam no meio. Relatórios de ouvidoria estavam na base. A ironia era um veneno que ela engolia junto com o café frio. Lutava por leis que protegiam cidadãos de abusos, mas não tinha sido protegida por elas. O sistema era uma piada de mau gosto, um teatro de crueldade. Ela pegou a caneta e girou entre os dedos. O metal estava gelado. A mente estava quente. Chamou sua assessora jurídica pelo telefone. A voz da assessora saiu preocupada do outro lado. Perguntou se havia novidades. Ela disse que havia sim. Pediu para levantar o histórico de um policial. Deu as características. Descreveu o comportamento. Descreveu o bairro. A assessora anotou tudo em silêncio. Disse que começaria imediatamente. Disse que tinha contatos na corregedoria. Disse que conseguiria informações extraoficiais. Ela agradeceu. Desligou o telefone. Olhou para a pilha de papéis novamente. Pegou o projeto de lei sobre câmeras nos ônibus. Era um projeto antigo.
Estava parado na comissão há meses. Os lobistas do transporte não queriam gastar. Os policiais não queriam ser filmados. Agora aquele projeto tinha um novo significado. Não era mais sobre segurança. Era sobre prova. Era sobre justiça. Ela pegou uma caneta vermelha. Fez uma anotação na margem. Urgente. Prioridade máxima. Risca o verbo. Muda o tom. De sugestão para exigência. O papel ganhou vida nas mãos dela. Deixou de ser burocracia. Virou arma. Olhou para o relógio. Eram 10 horas da manhã. O expediente tinha começado há 2 horas. Ela não estava no gabinete. Estava em casa, isolada, protegida, mas se sentindo exposta. A memória do ônibus voltava em flashes. O cheiro de suor, o riso dele, o silêncio dos outros. A vergonha tentava voltar, mas ela a empurrava para longe, transformava em combustível. Cada lembrança dolorosa era energia para a luta. O telefone tocou de novo. Era a assessora jurídica. A voz estava diferente, mais grave, mais séria. Disse que tinha encontrado algo. Disse que havia 3 denúncias anteriores, todas contra o mesmo policial, todas arquivadas por falta de provas, todas envolvendo mulheres negras. O padrão era claro e previsível como um relógio quebrado. Ela sentiu o sangue ferver. Não era um caso isolado, era uma prática, era um método. Ele sabia que podia fazer. Ele sabia que não haveria consequências. O sistema era cúmplice. O silêncio era o cúmplice. Ela perguntou se tinha os nomes das vítimas. A assessora disse que sim. Disse que tinha os contatos. Disse que algumas ainda tinham medo. Disse que outras queriam justiça. Ela pediu para entrar em contato com todas, com cuidado, com respeito. Disse que elas não estariam sozinhas agora. Desligou o telefone. Levantou-se da mesa. Caminhou até a janela. Olhou para a rua. As pessoas passavam apressadas. Iam para o trabalho. Iam para a escola. Iam para a vida. Nenhuma delas sabia que ali havia uma mulher planejando uma revolução. Nenhuma delas sabia que o sistema estava prestes a tremer. Ela voltou para a mesa. Pegou o projeto de lei novamente. Leu o primeiro artigo. Mudou uma palavra. Leu o segundo artigo. Mudou uma frase. O texto ficou mais duro, mais direto. Menos espaço para interpretação. Menos espaço para corrupção. Salvou o arquivo no computador. Enviou para a impressora. O machine começou a zumbir. O papel saiu quente. Ela pegou a folha. O cheiro de tôner era químico. Era cheiro de mudança. Guardou o papel na pasta. Fechou a pasta, olhou para o crachá em cima da mesa. O plástico estava limpo agora, mas a marca permanecia. Ela pegou o crachá, colocou no pescoço. O cordão ajustou na altura certa. O peso no peito era real. Era o peso do mandato. Era o peso da responsabilidade. Era o peso da representação. Não era apenas ela. Eram todas as mulheres que vieram antes. Eram todas as mulheres que viriam depois. Ela não podia falhar. Não podia recuar. Não podia perdoar. Olhou para o espelho na parede. Ajustou a gola da blusa. O reflexo mostrou uma mulher decidida. Os olhos estavam focos. A boca estava firme. Não havia medo. Havia propósito. O telefone tocou novamente. Era o presidente da Câmara. A voz era melosa. Perguntou quando ela voltaria. Disse que havia pautas importantes. Disse que a população estava cobrando. Ela disse que voltaria quando precisasse. Disse que estava trabalhando. Disse que estava resolvendo problemas reais. Desligou antes que ele pudesse responder. Não tinha paciência para a política tradicional. Não tinha tempo para jogos de poder. Havia uma guerra acontecendo. E ela estava na linha de frente.
Pegou as chaves do carro, saiu de casa. Precisava ir à corregedoria. Precisava entregar as denúncias. Precisava colocar o processo em movimento. O elevador desceu rápido. O hall estava vazio. O porteiro a viu passar. Não disse nada. Apenas acenou com a cabeça. Ela acenou de volta. Saiu na rua. O sol estava alto. O calor era intenso. Entrou no carro. Ligou o ar-condicionado. O ar gelado bateu no rosto. Acalmou os ânimos. Colocou o cinto. Olhou no retrovisor. Ajeitou o cabelo. Respirou fundo. O motor roncou. O carro saiu da vaga. Seguiu pelo trânsito. Os outros carros eram obstáculos. Os semáforos eram pausas. Ela navegava com precisão. Chegou na sede da corregedoria. O prédio era antigo. A pintura estava descascada. O símbolo da polícia estava desbotado. Ela estacionou na frente. Saiu do carro. Olhou para o prédio. Caminhou até a entrada. Os vidros eram escuros. Não dava para ver dentro. Empurrou a porta. O ar-condicionado estava forte. O cheiro de café e papel velho. Caminhou até o balcão. A secretária olhou com curiosidade. Ela mostrou o crachá. A secretária se endireitou. Pediu para aguardar. Ela aguardou. De pé. Imóvel. Olhando para o corredor. Viu policiais passarem. Alguns olharam para ela. Alguns desviaram o olhar. O medo era visível. O respeito também. A secretária voltou. Disse que o corregedor estava em reunião. Disse que podia deixar a documentação. Ela negou. Disse que entregaria em mãos. Disse que esperaria. Sentou em uma cadeira de plástico duro. Cruzou as pernas. Abriu a pasta. Pegou os documentos. Organizou na ordem certa. O tempo passou. Meia hora. 1 hora. Ela não se mexeu. Não olhou o celular. Não bebeu água. Apenas esperou. A paciência era uma virtue. A persistência era uma arma. Finalmente a porta se abriu. O corregedor apareceu. Era um homem mais velho, cansado. Os olhos estavam vermelhos. Ele a viu. Reconheceu. Sabia por que ela estava ali. A notícia já tinha vazado. Ele caminhou até ela, estendeu a mão. Ela não apertou. Apenas levantou os documentos. Ele pegou. O papel tremia na mão dele. Ela disse que queria protocolo. Ele disse que teria. Ela disse que queria acompanhamento. Ele disse que seria feito. Ela levantou-se. Olhou nos olhos dele. Disse que estaria observando. Disse que qualquer desvio seria publicado. Ele engoliu em seco. Assentiu. Ela virou as costas. Saiu do prédio. O ar quente bateu no rosto. Respirou fundo. O primeiro passo estava dado. O processo tinha começado. Agora era esperar. E observar. E agir. No momento certo. O celular vibrou. Era a assessora. Disse que o jornalista tinha publicado. Disse que a matéria estava online. Disse que estava viralizando. Ela sorriu. O timing estava perfeito. As peças se encaixavam. O tabuleiro estava armado. E o jogo estava apenas começando. O jornalista publicou uma matéria sem citar nomes, apenas perguntando sobre abuso de autoridade. O título era uma pergunta direta. Até quando o uniforme será um escudo para o crime? O texto era cirúrgico. Não acusava ninguém especificamente, mas descrevia o incidente com detalhes. O ônibus, o horário, o gesto. O vídeo estava embutido na matéria. Qualquer um podia assistir. Qualquer um podia ver. A polícia emitiu uma nota genérica dizendo que apuraria os fatos. Dizia que repudiava qualquer excesso. Dizia que a instituição era limpa. As palavras eram vazias. Eram apenas tinta no papel. Ninguém acreditou. Os comentários na internet eram furiosos. As pessoas compartilhavam suas próprias histórias. O vídeo tinha aberto uma caixa de Pandora. A dor era coletiva. A indignação era geral. O policial leu a notícia no celular do colega. Estavam na sala de descanso. O café estava frio. Ele leu o título. Sentiu um frio na espinha pela primeira vez.
O coração acelerou. As mãos suaram. Começou a questionar se aquela mulher era realmente quem ele pensava. A dúvida era um verme na mente. Roía a certeza. Roía a segurança. Ele tentou disfarçar. Disse que era sensacionalismo. Disse que a polícia estava sendo caçada. O colega concordou. Mas o olhar estava diferente. Havia desconfiança agora. Havia distância. O policial guardou o celular no bolso. O aparelho queimava contra a perna, como se estivesse quente, como se estivesse vivo. Saiu da sala, foi para o banheiro, trancou a porta, olhou para o espelho. O rosto estava pálido, os olhos estavam cansados. Lavou o rosto. A água não limpou o medo. Secou as mãos na toalha de papel. A toalha amassou na mão. Ele jogou no lixo. Saiu do banheiro. Caminhou pelo corredor. Sentia os olhares nas costas. Era paranoia. Ou era realidade? Não sabia mais distinguir. Chegou em casa mais cedo. A esposa estava na cozinha. Preparava o jantar. O cheiro de comida era normal. Era doméstico. Era seguro. Ela perguntou por que ele estava tão nervoso no jantar. Ele mentiu, dizendo que era apenas cansaço do turno. Disse que tinha sido um dia difícil. Disse que havia muita ocorrência. Ela não acreditou. Conhecia o marido há 15 anos. Sabia quando ele mentia. Sabia quando ele escondia algo. Mas não perguntou mais. Sabia que ele não diria. O silêncio na mesa era pesado. Os talheres batiam nos pratos. O som era alto no silêncio. O filho perguntou sobre o trabalho do pai. Disse que queria ser policial também. O policial engasgou com a água. Tosse. O filho assustou. A esposa olhou preocupada. Ele disse que estava tudo bem. Disse que era apenas um gole errado. Mas não estava tudo bem. A ideia do filho seguir seus passos era um pesadelo agora. Não queria que o filho visse o que ele via. Não queria que o filho fizesse o que ele fazia. O arrependimento começava a bater. Mas era tarde demais. Não podia voltar atrás. Não podia pedir desculpas. O sistema não permitia fraqueza. O sistema exigia lealdade, mesmo no erro, mesmo no crime. Ele terminou o jantar, levantou-se da mesa, disse que ia dormir, disse que tinha turno de madrugada, subiu as escadas. O degrau rangia sob o peso. Entrou no quarto, trancou a porta, deitou na cama. Olhou para o teto. O ventilador girava lentamente. O som era monótono, hipnótico. Fechou os olhos. Tentou dormir. A imagem da mulher no ônibus voltava. O crachá no chão. O riso dele. O riso agora parecia de outra pessoa. Parecia de um monstro. Ele não se reconhecia naquele riso. Quem era ele agora? Era um herói. Ou era um vilão. A linha era tênue. E ele tinha cruzado. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Ele não atendeu. Sabia quem era. Era o sargento. Era o comandante. Era o sistema cobrando posição. Deixou vibrar. Parou. Vibrou de novo. Parou. Ele se cobriu com o lençol. Escondeu a cabeça. Queria sumir. Queria desaparecer. Queria acordar em outro dia, em outra vida, onde não tivesse feito aquilo. Onde não tivesse tocado naquela mulher. Onde não tivesse jogado aquele crachá. O arrependimento era um peso físico, apertava o peito, dificultava a respiração. Era como a asma da mãe dela, era como o sufoco da verdade. Ele se sentou na cama, acendeu a luz. O quarto estava iluminado, as sombras sumiram, mas o medo permaneceu. Pegou o celular, viu as chamadas perdidas. 5 chamadas, 2 mensagens. Abriu as mensagens. Era ordem de apresentação. Era convocação urgente. Era o fim da liberdade. Ele sabia. Sentiu no estômago. O café da manhã subiu na garganta. Engoliu de volta. Levantou-se.
Foi até o banheiro. Olhou no espelho. O homem que olhava de volta era um estranho. Os olhos estavam vermelhos, a barba estava por fazer, a postura estava curvada. Não era mais o policial arrogante, era um homem acuado. Era uma presa. Abriu a torneira, bebeu água da mão. A água estava morna. Não matou a sede, não acalmou o medo. Secou o rosto na toalha, voltou para o quarto, vestiu a farda. O tecido era áspero, o distintivo estava pesado, parecia queimar o peito. Colocou o cinto, a arma estava fria, o coldre estava apertado. Tudo estava desconfortável, tudo estava errado. Olhou para a esposa dormindo. Ela estava de lado, respirava suavemente. Ele queria acordá-la, queria contar tudo, queria pedir perdão. Mas não podia. Ela sofreria também. Ela pagaria o preço. Os filhos pagariam o preço. O crime não era só dele, era da família, era do sangue. Ele saiu do quarto, fechou a porta sem fazer barulho, desceu as escadas, pegou as chaves do carro, saiu de casa. A rua estava escura, o poste piscava, o carro estava frio. Ligou o motor. O ronco foi alto no silêncio. Saiu da vaga. Seguiu para a delegacia. O trânsito estava vazio. Os semáforos estavam verdes. Parecia que o caminho estava livre. Mas ele sabia que não estava. Havia barreiras invisíveis. Havia armadilhas ocultas. Chegou na delegacia. O prédio estava iluminado. As janelas brilhavam na noite. Estacionou na vaga de sempre. Saiu do carro. Olhou para o prédio. Caminhou até a entrada. O porteiro o cumprimentou. Ele não respondeu. Entrou no hall. O ar-condicionado estava forte. Caminhou até a sala do comandante. A porta estava fechada. A luz estava acesa. Bateu na porta. Uma voz mandou entrar. Ele abriu a porta. O comandante estava sentado. A mesa estava limpa. Apenas uma pasta no centro. O policial entrou. Fechou a porta. O silêncio era absoluto. O comandante não olhou para ele. Apenas apontou para a cadeira. Ele sentou. A cadeira era dura, desconfortável. O comandante abriu a pasta. Tirou um papel. Leu em silêncio. O tempo passou. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O policial suava. O suor escorria pelas costas, molhava a camisa. O comandante dobrou o papel, olhou para ele. Os olhos eram frios, como gelo, como morte. O policial esperou. O comando veio. Era uma ordem. Era uma sentença. Ele assentiu. Levantou-se. Saiu da sala. O corredor parecia mais longo. As paredes se fechavam. Chegou na sua mesa. Sentou. Olhou para o computador. A tela estava preta. O reflexo do rosto aparecia. Era o rosto de um condenado. Ele sabia. O fim estava próximo, mas não sabia como. Não sabia quando. Apenas sabia que viria. E seria doloroso, e seria público, e seria justo. O telefone tocou. Ele atendeu. Era a esposa. Perguntou quando ele chegaria. Ele disse que não sabia. Disse que podia demorar. Desligou. Olhou para o telefone. A tela estava rachada. Como a vida dele. Como a carreira dele. Como a alma dele. Respirou fundo. O ar entrou com dificuldade. Os pulmões estavam pesados. O peso da culpa. O peso do medo. O peso da queda. Ele fechou os olhos. Esperou. O destino não tarda. O destino chega. E quando chega, não bate na porta. Arromba. O comandante da polícia chamou o policial para uma conversa particular na sala blindada.
As paredes eram grossas, o vidro era escuro. Ninguém podia ver de fora, ninguém podia ouvir de dentro. O ar-condicionado zumbia baixo. Era o único som no ambiente. O comandante estava sentado atrás da mesa de madeira escura. As mãos estavam cruzadas sobre a superfície polida. Os anéis brilhavam sob a luz artificial. O policial entrou. Fechou a porta atrás de si. O clique da fechadura foi alto, como um tiro. Caminhou até a cadeira. O comandante indicou com a cabeça. Ele sentou. As pernas tremiam. Escondeu debaixo da mesa. O comandante o observou. Não disse nada por um longo tempo. O silêncio era uma técnica, era uma pressão, era um teste. O policial engoliu em seco. A garganta estava seca, como lixa. O comandante finalmente falou. A voz era calma, demasiadamente calma. Disse que estava impressionado com a proatividade dele na rua. Disse que a ordem precisava ser mantida. Disse que às vezes medidas drásticas eram necessárias. O policial sentiu um alívio imediato. O corpo relaxou. Os ombros desceram. O sorriso voltou ao rosto. Ele tinha sido entendido. Ele tinha sido protegido. O sistema era leal. O sistema era família. O comandante abriu uma gaveta. Tirou um envelope branco, sem nome, sem marca. Apenas o selo da instituição. Entregou um envelope com uma proposta de transferência para um setor administrativo. Disse que era uma promoção disfarçada. Disse que era um reconhecimento. Disse que ele merecia descanso, merecia segurança, merecia paz. O policial pegou o envelope. O papel era pesado. Sentiu o conteúdo dentro. Era a chave do escritório novo. Era o fim da rua. Era o fim do perigo. Ele sorriu aliviado, achando que seria promovido por sua eficiência. Agradeceu ao comandante. Disse que não o decepcionaria. Disse que serviria com honra. O comandante assentiu, mas os olhos não sorriam. Os olhos estavam tristes, ou cansados. O policial não percebeu. A cegueira da arrogância era total. Ele se levantou. Apertou a mão do comandante. A mão estava fria, como mármore. Saiu da sala. O corredor estava vazio. Caminhou com passos leves. O envelope na mão era um troféu. Era a prova da vitória. Era a prova da impunidade. Chegou na sua mesa. Guardou o envelope na gaveta. Trancou a gaveta. Guardou a chave no bolso. Olhou para os colegas. Eles estavam trabalhando, digitando, arquivando, atendendo o telefone. Ninguém sabia. Ninguém suspeitava. Ele era o escolhido. Era o protegido. Caminhou para casa assobiando, sentindo-se invencível e protegido. O céu estava estrelado, a lua estava cheia, a noite estava bonita. Parecia que o mundo estava a favor dele. Parecia que Deus estava do lado dele. Entrou no carro, ligou o rádio. Uma música animada tocava. Ele cantou junto. A voz estava firme, a alegria era real. Saiu do estacionamento. O carro deslizou pela rua. As luzes passavam rápidas. Chegou em casa. A esposa estava na sala, assistindo televisão. Ela olhou para ele, viu o sorriso, viu a leveza. Perguntou se havia boas notícias. Ele disse que sim. Disse que tinha sido transferido. Disse que não iria mais para a rua. Ela sorriu, ficou aliviada. Sabia dos riscos, sabia do medo. Abraçou o marido. Ele abraçou de volta. O abraço foi forte, foi verdadeiro. Pela primeira vez em dias, ele se sentiu em paz. Subiu para o quarto. Tomou um banho demorado. A água quente relaxou os músculos. Lavou o suor, lavou o medo. Vestiu o pijama, deitou na cama. A esposa deitou ao lado. Apagou a luz. O quarto ficou escuro. Ele fechou os olhos. Dormiu profundamente, sem pesadelos, sem imagens de ônibus, sem imagens de crachás.
Sonhou com um novo escritório. Sonhou com a mesa limpa. Sonhou com o ar-condicionado. Sonhou com a segurança. Acordou no dia seguinte sentindo-se renovado. O sol entrava pela janela. Os pássaros cantavam. A vida era boa. A vida era justa. Levantou-se. Fez a barba. Vestiu a roupa civil. Jeans, camisa, tênis. Era seu primeiro dia no novo setor. Saiu de casa. Bebeu um café na padaria. Leu o jornal. A notícia estava lá. Mas ele não leu direito. Apenas viu as fotos. Viu o ônibus. Viu o uniforme. Não leu o texto. Não quis ler. Guardou o jornal na bolsa. Saiu da padaria. Caminhou para o carro. Ligou o motor. Seguiu para a delegacia. Chegou cedo. O estacionamento estava vazio. Estacionou na vaga dos administrativos. Era perto da entrada. Era confortável. Saiu do carro. Caminhou até a porta. Entrou no hall. O ar-condicionado estava bom. Caminhou até o elevador. Apertou o botão. O elevador chegou rápido. Entrou. Apertou o andar. As portas fecharam. O espelho refletia seu rosto. Ele sorriu para si mesmo. A sorte estava com ele. O destino era benigno. O elevador parou. As portas abriram. Ele saiu. Caminhou pelo corredor. As salas estavam fechadas. O silêncio era absoluto. Chegou na sua sala. A porta estava aberta. Entrou. A mesa estava limpa. A cadeira era nova. O computador estava ligado. Sentou. A cadeira era confortável, ergonômica. Girou a cadeira. Olhou para a janela. A vista era da cidade. Era bonita. Era distante. Pegou o envelope na gaveta. Abriu, tirou o documento. Leu novamente. A transferência estava confirmada. O cargo era superior. O salário era maior. Tudo estava perfeito. Demasiadamente perfeito. O telefone tocou. Ele atendeu. Era o comandante. Disse para ligar a televisão. Disse que havia uma coletiva. Disse que era importante. Ele estranhou. Por que ligar a televisão? Por que uma coletiva? O comandante desligou. Ele ficou com o telefone na mão. O tom de encerramento era estranho. Era final. Era fúnebre. Ele ligou a televisão na parede. O canal de notícias estava passando. A imagem era da Câmara Municipal. Havia um telão atrás do púlpito. Havia muita gente. Havia muitas câmeras. Ele aumentou o volume. A voz da apresentadora era séria. Dizia que era uma revelação importante. Dizia que envolvia abuso de autoridade. Dizia que envolvia a vereadora mais votada. O coração dele parou. O sangue gelou. O ar sumiu dos pulmões. Ele não conseguia respirar. Não conseguia piscar. Os olhos estavam fixos na tela. A imagem tremida do vídeo começou a passar. Era o mesmo vídeo. Era o mesmo ônibus. Era o mesmo gesto, mas agora havia contexto. Agora havia nome. Agora havia rosto. A câmera focou na mulher no púlpito. Ela estava de terno. Estava séria. Estava poderosa. Ela apontou para a tela. Apontou para ele. O tempo congelou. O mundo parou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele reconheceu o rosto. Era ela. Era a mulher do ônibus. Era a vereadora. Era a vítima. Era a juíza. Ele largou o controle. O controle caiu no chão. O plástico quebrou. Ele não ouviu, não sentiu, apenas olhava. A voz dela ecoava na sala. Era clara, era firme, era definitiva. Ela disse o nome dele. Disse o número do distintivo. Disse que ele estava demitido. Disse que ele seria processado. Disse que ele iria para a prisão. As palavras eram marteladas. Cada palavra era um golpe.
Cada palavra era uma ferida. Ele tentou se levantar. As pernas não obedeceram. Estavam paralisadas. O medo era total. O pavor era absoluto. A porta da sala se abriu. 2 homens entraram. Usavam terno, usavam crachá. Eram da corregedoria, eram do Ministério Público. Eles não disseram nada, apenas olharam para ele. O olhar era de pena e de justiça. Ele sabia o que vinha, sabia que não havia saída, sabia que não havia perdão. O chão da sala pareceu abrir sob seus pés descalços. A gravidade falhou. Ele caiu. Não fisicamente, mas espiritualmente. Caiu no abismo. Caiu na verdade. Caiu na consequência. A televisão continuava ligada. A voz dela continuava falando, mas ele não ouvia mais. Apenas via os lábios se movendo, como em um filme mudo, como em um pesadelo. O fim tinha chegado, e era pior do que ele imaginava. Era público, era eterno, era vergonhoso. Ele fechou os olhos, as lágrimas vieram, quentes, salgadas, desesperadas. Não eram de arrependimento, eram de medo, eram de perda, eram de fim. Os homens se aproximaram. Um deles colocou a mão no ombro dele. O toque foi firme, foi final. Ele abriu os olhos, olhou para a mão, olhou para o homem, olhou para a televisão. A imagem dela estava congelada na tela, olhando para ele, julgando ele, condenando ele. Ele suspirou. O ar saiu dos pulmões, como um balão esvaziando, como uma vida acabando. Levantou-se. As pernas tremiam. Caminhou até a porta. Os homens o seguiram. O corredor estava cheio de gente. Todos olhavam, todos sabiam, todos julgavam. Ele caminhou, cabeça baixa, ombros caídos. O distintivo no bolso pesava 1 tonelada. Era chumbo, era lixo, era crime. Chegou no elevador, entrou. As portas fecharam. O espelho mostrou um homem destruído, um homem acabado, um homem sem futuro. O elevador desceu. Cada andar era um degrau para o inferno. Chegou no térreo. As portas abriram. A saída estava lá. A liberdade estava lá. Mas a prisão estava na mente. A prisão era eterna. Ele saiu do prédio. O sol estava forte. Cegou os olhos. Ele cobriu o rosto com a mão. Caminhou até o carro. Não entrou. Apenas encostou. Olhou para o céu. O céu estava azul, indiferente. A vida seguia, mas a dele tinha parado. Tinha terminado. Tinha acabado. Ele ouviu sirenes ao longe, se aproximando. Eram para ele, eram o fim. Ele esperou. Não correu, não fugiu, apenas esperou. A justiça tem passos lentos, mas chega. E quando chega, não perdoa, não esquece, não falha. Ele fechou os olhos, respirou fundo. O último suspiro de liberdade, o primeiro suspiro de consequência. O ciclo se fechava, a roda girava, e ele estava embaixo, esmagado, pela verdade, pela justiça, pela vereadora. A corregedoria abriu um processo administrativo em tempo recorde devido à pressão popular. O telefone na sede não parava de tocar. Jornalistas ligavam a cada 10 minutos pedindo atualizações. A população exigia sangue, exigia justiça, exigia resposta. O sistema que antes o protegia, agora o usava como exemplo de limpeza. Era necessário um sacrifício para acalmar os ânimos, e ele era o cordeiro escolhido. Os advogados da vereadora entregaram as 3 denúncias anteriores contra o agente. Eram pastas grossas, cheias de depoimentos ignorados. Eram provas de um padrão repetido de violência. Eram histórias de outras mulheres que não tinham voz. O corregedor leu os documentos com as mãos trêmulas. Sabia que aquilo era o fim da linha. Sabia que não havia como arquivar desta vez.
Os olhos das câmeras estavam sobre ele. Os olhos da cidade estavam sobre ele. Qualquer desvio seria capturado e amplificado. A impunidade havia terminado naquela manhã. Seus colegas de farda começaram a se afastar dele nas redes sociais. Removeram as marcações de amigo. Apagaram as fotos antigas de churrasco. O silêncio digital era ensurdecedor. Ninguém queria ser associado ao nome dele. Ninguém queria manchar a própria carreira. A lealdade corporativa tinha um limite, e aquele limite havia sido cruzado. O telefone parou de tocar com convites para churrascos de fim de semana. A solidão chegou antes da prisão. Ele olhava a lista de contatos e não via ninguém. Via apenas nomes que agora eram inimigos. Via apenas colegas que o julgavam em silêncio. A esposa tentava animá-lo, mas as palavras não chegavam. Os filhos perguntavam por que o pai não saía mais. Ele não tinha resposta. Não tinha explicação. Não tinha desculpa. O apartamento parecia menor a cada dia. As paredes se fechavam como uma cela. O ar era pesado, carregado de culpa. Ele caminhava de um lado para o outro. Contava os passos. Contava os minutos. Esperava o inevitável. A correção não era apenas burocrática, era social, era moral, era espiritual. Ele havia perdido a alma antes de perder o distintivo. A vereadora não celebrava a queda dele, apenas observava o processo seguir. Sabia que a justiça era lenta, sabia que a justiça era cega, mas sabia que a justiça precisava de empurrão, e ela tinha dado o empurrão. Não era vingança pessoal, era limpeza institucional. Era proteção futura. Era garantia de que outras mulheres não passariam pelo mesmo inferno. O processo corria como água em rio descida. Não havia barreiras. Não havia desvios, apenas o curso natural da consequência. Cada assinatura era um prego no caixão da carreira dele. Cada carimbo era uma sentença de esquecimento. Ele era ninguém agora. Era um número, era um caso. Era um aviso. O vento soprava a favor da mudança, e a mudança não perdoava, não esquecia, não voltava atrás. A cidade assistia a tudo como um filme de terror, onde o vilão era real, onde o medo era real, onde a justiça era real. E ele estava no centro do furacão, sem abrigo, sem defesa, sem esperança, apenas esperando o fim. E o fim estava mais perto do que ele imaginava, mais perto do que ele queria, mais perto do que ele merecia. Manifestantes se reuniram em frente à delegacia exigindo justiça imediata. O som dos gritos ecoava pelas paredes de concreto. As vozes se uniam em um coro único de indignação. Gritavam o nome dela e pediam a cabeça do opressor. Cartazes eram erguidos acima das cabeças, fotos dele com tajas pretas nos olhos, frases de ordem sobre racismo e abuso. A polícia tentava conter a multidão, mas era pouco. Eram poucos contra muitos. Eram o sistema contra o povo, e o povo havia acordado. O policial tentou sair de casa, mas foi cercado por repórteres e vizinhos. Os flashes das câmeras cegavam seus olhos. As perguntas se atropelavam no ar. Como se sente? O que vai fazer? Sabe quem ela é? Ele não respondia. Baixava a cabeça e acelerava o passo. Mas não havia para onde correr. O caminho estava bloqueado. O destino estava traçado. Escondeu-se atrás das cortinas enquanto pedras batiam no portão. O som do impacto era violento. Era o som da raiva acumulada. Era o som de anos de silêncio quebrado. Sua família chorava no quarto dos fundos, sem entender a magnitude. A esposa abraçava os filhos no chão. Rezava em voz baixa. Pedia proteção a Deus. Pedia misericórdia. Mas sabia que a misericórdia humana tinha limites. O medo era um hóspede permanente agora na sua mesa. Sentava-se para jantar e olhava para a porta. Esperava que arrombassem. Esperava que entrassem. Esperava o fim.
A comida não tinha gosto, a água não matava a sede. O sono não vinha à noite. Os olhos ardiam de cansaço. A mente não desligava. Repassava o vídeo 1000 vezes. Repassava o gesto 1000 vezes. Repassava o erro 1000 vezes. Por que tinha feito aquilo? Por que não tinha parado? Por que não tinha pensado? O arrependimento era um ácido no estômago. Queimava por dentro. Corroía as vísceras. Não havia remédio. Não havia cura. Apenas a espera. A espera do julgamento. A espera da pena. A espera do esquecimento. A cidade não perdoava. A cidade lembrava. A cidade cobrava. E ele devia muito. Devia dignidade. Devia respeito. Devia humanidade. A dívida era impagável. Os juros era a própria alma. E a cobrança estava na porta, batendo forte, exigindo entrada, exigindo pagamento, exigindo verdade. Ele não tinha a verdade. Apenas tinha o medo. Apenas tinha a culpa. Apenas tinha o vazio. O vazio de quem perdeu tudo. O vazio de quem traiu a própria farda. O vazio de quem esqueceu o juramento. A manhã seguinte nasceu cinza. A chuva caía fina. Lavava a rua. Não lavava a honra. A honra estava no chão, como o crachá, como a dignidade, como o respeito. Ele olhou pela janela, viu a multidão ainda lá, viu as câmeras ainda lá, viu o mundo ainda lá. Mas ele não estava mais no mundo. Estava em uma bolha de vergonha, uma bolha de isolamento, uma bolha de fim. O telefone tocou dentro de casa. Era o advogado. Disse para não sair. Disse para esperar a intimação. Disse para manter silêncio. Ele desligou sem responder. O que havia para dizer? O que havia para explicar? O que havia para defender? Nada. Apenas o silêncio. Apenas a espera. Apenas o fim. A família se reuniu na sala, seguraram as mãos, choraram juntos. Era o último momento de união, antes da separação, antes da prisão, antes do esquecimento. O tempo parecia ter parado. Os ponteiros do relógio não se moviam. O sol não nascia. A noite não caía. Apenas o medo existia. Apenas a culpa existia. Apenas a justiça existia. E a justiça não dorme. A justiça não descansa. A justiça não falha. Ela estava na porta e ia entrar. A audiência pública foi transmitida ao vivo para todo o município. As telas da cidade mostravam o plenário da Câmara. O silêncio no local era absoluto. Apenas o som dos microfones era ouvido. Ele tentou argumentar que foi provocado e que não sabia quem ela era. A voz saiu trêmula, saiu fraca, saiu sem convicção. Os advogados dele sussurravam ao lado. Diziam para manter a calma. Diziam para seguir o roteiro. Mas o roteiro não funcionava. A verdade não seguia roteiro. A verdade era brutal. A verdade era nua. A vereadora perguntou se a dignidade dela dependia do cargo que ocupava. A pergunta pairou no ar como uma nuvem de chuva. Pesada, carregada, perigosa. Ele não respondeu. Não tinha resposta. Não havia resposta possível. O silêncio no plenário foi a resposta mais alta que ele já ouviu. Era o silêncio de 100 pessoas julgando uma alma. Era o silêncio de uma cidade condenando um ato. Era o silêncio de uma história sendo reescrita. Os vereadores aliados dele baixaram a cabeça envergonhados. Nenhum deles se levantou para defender. Nenhum deles ousou falar. O apoio político havia evaporado. A lealdade havia sumido.
Restava apenas a realidade. Restava apenas o fato. Restava apenas a culpa. A justiça não era cega, mas tinha memória de elefante. Lembrava de cada denúncia, lembrava de cada vítima, lembrava de cada erro. E agora cobrava tudo junto, com juros, com correção, com verdade. Ele olhou para as mãos, estavam suadas, tremiam sobre a mesa. O microfone captava o som do nervosismo. O suor escorria pela testa, molhava a gola da camisa. A roupa estava encharcada. Como se tivesse chovido dentro da sala. Como se o céu tivesse desabado sobre ele. A vereadora mantinha a postura firme. Os olhos não desviavam. A voz não falhava. Ela era a rocha no meio da tempestade. Ela era a voz dos sem voz. Ela era a força dos fracos. E ele era apenas um homem comum, um homem falho, um homem acabado. A transmissão chegava a milhares de celulares, milhares de pessoas assistiam, milhares de pessoas julgavam, milhares de pessoas sentiam. A dor era coletiva, a vitória era coletiva, a justiça era coletiva. Não era apenas sobre ela, era sobre todas. Era sobre cada mulher negra que já foi ignorada. Era sobre cada cidadão que já foi humilhado. Era sobre cada sonho que já foi quebrado. E agora o sonho se refazia. Agora a voz se levantava. Agora a justiça chegava. O presidente da Câmara bateu o martelo. O som foi seco, foi final, foi definitivo. A sessão estava encerrada. A decisão seria anunciada. A espera tinha acabado. O julgamento tinha terminado. O veredito estava na mente de todos. Não precisava ser dito. Todos já sabiam. Todos já sentiam. Todos já viam. Ele se levantou da cadeira. As pernas mal o sustentavam. Caminhou até a saída. Ninguém o impediu. Ninguém precisava. A prisão era interna. A prisão era moral. A prisão era eterna. Ele saiu do prédio. O ar estava frio. O vento cortava o rosto. As câmeras ainda estavam lá. Os flashes ainda cegavam. Ele cobriu os olhos, caminhou até o carro, entrou e trancou as portas. Ficou ali, parado, olhando para o nada, esperando o próximo passo, esperando a próxima dor, esperando o fim. E o fim estava logo ali, na esquina, na porta, no espelho. A decisão foi unânime pela exoneração e encaminhamento ao Ministério Público. O documento foi assinado por todas as mãos presentes. A tinta preta selava o destino. O papel era pesado como chumbo. Ele perdeu o distintivo, a arma e o respeito da própria família. O processo criminal seguiria por abuso de autoridade e racismo institucional. As câmeras filmaram o momento da entrega dos símbolos. O distintivo brilhou pela última vez. A arma foi colocada na mesa com um som metálico. Era o fim de uma era. Era o fim de um homem. Era o fim de um sonho corrupto. A vereadora não celebrava, apenas observava o documento ser assinado. O rosto estava sério. Os olhos estavam cansados. Mas havia paz no olhar. Havia dever cumprido. Havia justiça feita. Sabia que um caso não mudava toda a estrutura sozinha, mas era uma pedra retirada do sapato de muitos. Era um exemplo para outros. Era um aviso para o sistema. O sistema tinha sido tocado. O sistema tinha sido abalado. O sistema tinha sido avisado. Não haveria mais impunidade fácil. Não haveria mais silêncio cômodo. Não haveria mais injustiça gratuita. Os colegas dele assistiam à transmissão em silêncio, nas delegacias da cidade, nos batalhões da polícia, nos postos de comando. Todos viam, todos sabiam, todos aprendiam. A lição era clara,
A lição era dura. A lição era necessária. Ninguém estava acima da lei. Ninguém estava acima do povo. Ninguém estava acima da dignidade. Ele saiu do prédio do Ministério Público algemado. As mãos estavam frias. O metal apertava os pulsos. A multidão aplaudia do lado de fora. Não era ódio, era alívio. Era esperança, era fé. A justiça tinha vencido. A verdade tinha vencido. O bem tinha vencido. Ele entrou na viatura. A porta bateu com um som seco. O carro saiu devagar. A sirene não estava ligada. Não era necessário. Todos sabiam quem estava ali. Todos sabiam o que tinha acontecido. Todos sabiam o fim. A esposa assistia de longe. Chorava em silêncio. Os filhos não entendiam. Perguntavam quando o pai voltava. Ela não tinha resposta. Não tinha consolo. Não tinha esperança. A vida deles tinha mudado para sempre. A vida dele tinha acabado. A vida dela tinha começado. A vida da cidade tinha melhorado. O sacrifício de um havia salvado muitos. A dor de um havia curado muitos. O erro de um havia ensinado muitos. A vereadora voltou para o gabinete, sentou na cadeira, olhou para a pilha de processos. Havia muito trabalho ainda. Havia muita luta ainda. Havia muita mudança ainda. Mas o primeiro passo estava dado. O primeiro muro tinha caído. O primeiro medo tinha sumido. Ela respirou fundo. O ar estava mais leve. O céu estava mais azul. A cidade estava mais justa. E isso valia cada segundo. Valia cada lágrima. Valia cada dor. A justiça é lenta, mas não falha. A justiça é cega, mas vê tudo. A justiça é muda, mas grita alto. E ela tinha gritado. E a cidade tinha ouvido. E o mundo tinha visto. E a história tinha registrado. Para sempre. Para nunca esquecer. Para nunca repetir. Para sempre lembrar. Que ninguém é pequeno. Que ninguém é invisível. Que ninguém é menos. Todos são iguais. Todos são dignos. Todos são humanos. E isso não tem preço. Isso não tem cargo. Isso não tem cor. Isso é vida. Isso é direito. Isso é lei. E a lei foi cumprida. E a lei foi feita. E a lei foi viva. Naquele dia, naquela hora, naquele momento. O fim de um era o começo de muitos. O fim do medo era o começo da coragem. O fim da sombra era o começo da luz. E a luz brilhava forte, brilhava alto, brilhava para todos. Meses depois, ela viajou de ônibus novamente sem segurança particular. O sol da manhã entrava pelas janelas do veículo. O ar estava limpo, o cheiro era de limpeza. Sentou no mesmo banco onde tudo começou e sorriu para uma senhora negra. A senhora sorriu de volta. Havia cumplicidade no olhar. Havia reconhecimento no gesto. Havia irmandade no sangue. O transporte agora tinha câmeras visíveis em todos os cantos dos veículos. Os motoristas treinados para agir. Os passageiros sabiam seus direitos. O medo tinha diminuído. A coragem tinha aumentado. A mudança era real. A mudança era visível. A mudança era sentida. O policial trabalhava como vigia noturno em um estacionamento longe dali. O uniforme era cinza. O distintivo era de plástico. O salário era baixo. Ele olhava os carros passarem. Lembrava da viatura. Lembrava da farda. Lembrava do poder. Agora era apenas um homem comum, um homem esquecido. A noite era fria. O vento soprava forte. Ele se encolhia na cabine. Esperava o amanhecer.